Hoje vai ser especial. Eu creio que o Espírito Santo ele quer nos levar a um lugar hoje onde o caráter de Cristo será produzido de uma maneira mais profunda nas nossas vidas. Quero te convidar a você abrir o seu coração, a você estar com a sua mente atenta à palavra de Deus e que você possa estar sensível àquilo que o Espírito Santo deseja ministrar e falar com você nessa tarde, amém? E para a gente começar, eu gostaria de ler 2 versículos, nossos versículos chaves nessa tarde. O primeiro deles está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo ele está escrevendo aos Gálatas, são um povo que o apóstolo Paulo ajudou a discipular, a formar Cristo neles, levantou essa igreja, e Paulo então fala o seguinte para eles, está lá em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos repetir juntos essa última parte? Diga, até que Cristo seja formado em vós. Romanos 8:29, a palavra de Deus também nos fala, pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar conosco aqui nessa tarde sobre nós construirmos bons hábitos na nossa vida cristã que transformarão a maneira que eu e você vivemos. Mas não apenas, queridos, hábitos que vão te ajudar a ser bem-sucedido, a construir uma boa carreira, a ter sucesso aqui na vida dessa terra, não que isso não sejam coisas boas e que Deus não deseja isso para você, mas os hábitos que eu quero compartilhar com você hoje são hábitos que vão nos levar a ser mais parecidos com Jesus. Quantos aqui você tem esse desejo no seu coração? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero que o meu caráter seja como o de Jesus. Se você realmente quer isso, eu creio que essa palavra é para você nessa tarde. E Paulo, ele está nos falando aqui em Gálatas 4,19, que nós lemos, que ele estava sentindo dores de parto, ou seja, ele se esforçava profundamente até que Cristo fosse formado no coração daquelas pessoas. E ele também nos fala ali em Romanos que nós lemos, que isso é um propósito de Deus para mim e para a sua vida, sermos feitos conforme a imagem e semelhança do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. É propósito de Deus que eu e você, queridos, a cada dia, de glória em glória, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Você consegue já identificar na sua vida, por exemplo, algum hábito, alguma atitude, alguma coisa que você tinha no seu passado e uma vez que você recebeu a Jesus, que o Espírito Santo entrou na sua vida, você agora não é mais daquele jeito, mas você foi transformado e hoje você vive de outra maneira? Você consegue identificar isso na sua vida? Se sim, é porque parabéns, você tem vivido com o Espírito Santo e deixado ele transformar você. Mas eu creio, queridos, que muito mais do que simplesmente termos hábitos, o Espírito Santo, ele quer nos levar a ter hábitos que formam o caráter, o coração de Jesus dentro de nós. Esse deve ser o nosso objetivo. Deixa eu te falar algo. No dia de hoje, você precisa ser mais parecido com Jesus do que ontem e hoje você também precisa ser menos parecido com ele do que amanhã. Pegou? Esse tem que ser o seu objetivo de vida. Você, como um cristão, você precisa determinar o meu maior objetivo nessa vida, em tudo que eu faço, seja na minha família, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, nos meus sonhos pessoais. Tudo tem que estar voltado para que eu me torne mais parecido com o meu Senhor. E como que fazemos isso? Deixando o Espírito Santo nos transformar, mas também sendo intencionais em construir esses hábitos. E lá em 1 João, capítulo 2, dos versículos 4 ao 6, João ele nos escreve algo interessante. Diz assim, acompanha aqui comigo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. E olha agora, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
João aqui ele está nos afirmando que se você diz que você pertence a Cristo, você precisa andar como ele andou. E agora você pode estar se perguntando, mas será que é possível eu me tornar como Jesus? Será que é realmente possível tenho tantas falhas, tantas limitações, tantas coisas na minha vida que eu ainda preciso vencer, crescer, amadurecer. Será que é possível eu realmente me tornar parecido com Jesus? Ter as atitudes de Jesus, ter o caráter de Jesus na minha vida? E para te responder a isso, eu quero te falar o título da nossa mensagem de hoje, que é: Até que Cristo se forme em mim. Até que Cristo se forme em mim. Você poderia orar mais uma vez comigo antes de nós continuarmos nessa noite? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração como um sinal que você está dizendo: Jesus, o meu coração, a minha alma está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida nesse dia. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Obrigada, Jesus, porque a sua palavra é a coisa mais rica que nós temos e nós podemos conhecer, experimentar e viver. Hoje eu oro, Espírito Santo, que você passe nesse auditório sobre a vida de cada um aqui, derramando do poder e da verdade da sua palavra. Não nos deixe, Pai, sair daqui pelaquela porta hoje, da mesma forma que nós entramos e chegamos aqui. Mas eu oro, Espírito Santo, que você possa trazer essa palavra de uma maneira única e personalizada para cada vida que está aqui hoje. E que possamos sair daqui decididos, determinados a deixar que o seu Espírito forme em nós o caráter de Cristo. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Até que Cristo se forme em mim. A resposta é sim. Nós podemos sim, a cada dia nos tornarmos mais parecidos e mais semelhantes com o caráter de Jesus na nossa vida. E não apenas nós podemos, mas também somos chamados a isso. Eu quero ler para você algo que Paulo também nos fala em 1 Coríntios 1:11, talvez uma das declarações mais famosas do apóstolo Paulo, e para mim, não sei para você, é uma das mais desafiadoras. Paulo, ele nos fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aqui, ele está falando aos coríntios que eles deveriam imitá-lo na sua conduta, na sua maneira de ser e de agir, porque ele próprio vivia uma vida que imitava a vida de Cristo. Se ele fala que nós podemos nos tornar, é porque é possível, sim ou não? Nós podemos nos tornar, queridos, parecidos com Cristo Jesus, assim como Paulo foi. Mas agora eu te pergunto, Paulo, ele foi sempre assim? Paulo, ele sempre foi parecido com Jesus, ele sempre teve o caráter de Cristo, ele sempre teve atitudes, pensamentos, como os pensamentos de Jesus? E a resposta é não. Se você conhece um pouquinho da Bíblia e você já leu talvez um pouco da história do apóstolo Paulo, você sabe que antes de ele conhecer Jesus, Paulo, ele era conhecido como Saulo, e ele era, queridos, um dos piores inimigos da igreja de Cristo. Eu quero mostrar isso para você. A primeira menção que a Bíblia fala de Paulo, quando ele ainda se chamava Saulo, foi no momento da morte de um homem chamado Estevão. Diga comigo, Estevão. Estevão, queridos, ele foi um dos líderes da igreja primitiva e ele foi condenado à morte, ele foi morto de uma maneira brutal por simplesmente condenar as práticas dos líderes religiosos daquela época. E a primeira menção que a Bíblia fala do apóstolo Paulo foi no momento da morte desse homem. A Bíblia fala que Estevão, ele foi levado para fora da cidade, foi violentamente apedrejado até a morte e Paulo estava presente. Eu quero mostrar para você. Está em Atos capítulo 7, versículo 57. Está aqui? Sim. Acompanha comigo, diz assim: eles, porém, tapavam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra Estevão e arrastaram-no para fora da cidade e começaram então a apedrejá-lo. As testemunhas deixavam os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, queridos, estava presente na morte de Estevão. E não somente isso, queridos, Paulo estava consentindo com a morte de um homem de Deus. Vamos pular um pouquinho em Atos 8:1. Atos 8:1. Olha só. E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão.
Queridos, por que eu estou te chamando a atenção sobre isso aqui? O mesmo Paulo que nós lemos agora há pouco em 1 Coríntios 11, que nos fala que nós deveríamos imitá-lo, porque ele próprio amava a Cristo e se parecia com Cristo, agora está aqui, um pouco antes na sua história, consentindo com a morte de um homem inocente, que um homem de Deus. E por que eu estou trazendo isso para você no início dessa mensagem? Por que eu estou trazendo para você esse passado do apóstolo Paulo? Como diz o Lagianos, podre do apóstolo Paulo. Eu estou trazendo isso para você, queridos, para que no começo da mensagem, eu quero que você se lembre, que você saiba que não existe ninguém nessa vida que não possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero trazer essas verdades para você no início da mensagem, para que você seja encorajado e você olhe para si e diga: eu posso ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero encorajar você a você dizer sim ao processo de transformação do Espírito Santo na sua vida. Se hoje, queridos, você está aqui e hoje você dizer sim para Ele, você começar a dar respostas intencionais ao trabalhar e ao agir do Espírito Santo na sua vida. Se hoje você começar a deixar Ele a mudar os seus hábitos, a mudar o seu estilo de vida, eu prometo para você que você vai começar a experimentar uma profunda transformação no seu caráter, que isso vai mudar até mesmo o seu destino e o seu futuro. Deus, Ele está pronto, queridos, o Espírito Santo nos foi dado, mas nós precisamos corresponder a Ele para que sejamos transformados até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Quem pode dizer um amém por isso? Amém? Então, queridos, não importa o quão longe hoje você possa estar aqui, que você sente, eu não sou nada parecido com Jesus. Se você dizer sim ao Espírito Santo, não há nada que Ele não possa fazer e transformar no seu coração. Se Ele transformou um homem como o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos e depois se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, o que Ele não pode fazer na nossa vida hoje, quando dizermos sim a Ele? Amém? E antes, queridos, de eu entrar em alguns hábitos que eu creio que o Espírito Santo Ele quer produzir na nossa vida hoje, eu quero passar para você para a gente entender um pouco melhor do que é um hábito. Acompanhe comigo aqui, segundo o dicionário. Hábito significa um procedimento repetido que conduz a uma prática. Ou seja, é algo que você faz tantas vezes, que você repete tantas vezes, que aquilo se torna uma prática, um hábito na sua vida. Também fala que hábito é uma inclinação por algo ou disposição de agir constantemente de certo modo. Ou seja, um hábito você adquire com uma ação constante de agir de determinada maneira, de determinado modo. E antes de eu querer adquirir um novo hábito, eu preciso ser intencional a isso. Então, para que eu possa adquirir um novo hábito, tenha em mente que, vou te dar 3 pontos aqui. Primeiro, começa com uma decisão consciente. Diga comigo, para eu ter um novo hábito, isso começa com uma decisão consciente. Romanos 12:2 nos fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba aqui, queridos, que para que eu e você a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos renovar a nossa mente, ou seja, renovar uma maneira de viver, mudar os nossos hábitos, a maneira que conduzimos a nossa vida. E perceba, queridos, que ele fala: renove-se pela transformação da sua mente. É algo que eu e você precisamos fazer. Não é algo que o nosso pastor fará por nós, que o nosso líder fará por nós, que o seu cônjuge, seu filho, seu pai, a sua mãe, mas é algo que você precisa ter uma plena consciência e desejo de ser transformado. Você precisa dar passos em direção a isso, para que você renove sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, queridos, para que eu possa ter novos hábitos que me levem a ser parecido com Jesus. Isso precisa começar com uma decisão consciente, pessoal e dentro de você. Te contando um pouquinho sobre a minha vida, um testemunho pessoal para você. Eu lembro muito bem da minha vida quando essa chave virou dentro de mim e eu entendi que se eu quisesse viver o que Deus tinha na minha vida, eu precisava mudar a minha maneira de pensar e, consequentemente, os meus hábitos, a minha maneira de viver.
foi na primeira vez que eu participei de um grupo de GPS. Quantos aqui fazem parte de um GPS aqui? Uhul, gostei de ver, bastante mãos levantadas. Se você ainda não faz parte, querido, não deixe de nos procurar e achar um GPS perto da sua casa. Caminhar com pessoas que vão te encorajar na sua fé com Jesus fará toda a diferença na sua vida. Amém? E eu lembro, queridos, da primeira vez que eu comecei a participar de um desses pequenos grupos na igreja. Eu ainda era bem novinha, tanto na fé como de idade. Tinha 15 para 16 anos. E eu lembro que naquele dia, a primeira vez que eu participei de um grupo desse, eu escutei a palavra de Deus e aquilo fez algo tremendo dentro de mim. Porque quantos aqui sabem que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? É o próprio coração de Deus escrito para nós em palavras. E quando você abre o seu coração, queridos, e você deixa essa palavra entrar em você, isso tem o poder de transformar a sua vida. E eu lembro daquele dia, eu sentada no sofá daquela casa, daquela líder de GPS, aquela palavra ela foi tão viva, gerou tanta fé no meu coração, que eu decidi a partir daquele dia, intencionalmente, algo consciente, eu vou caminhar de acordo com o que a palavra de Deus fala para mim. A partir daquele dia, quando eu tive essa decisão consciente e interna, os meus hábitos externos começaram a ser transformados. Amém? Então essa é a primeira coisa. Se você deseja se tornar mais parecido com Cristo na sua vida, você precisa intencionalmente dizer: Senhor, eu quero deixar com que a sua palavra me transforme, mude o meu interior de dentro para fora. Isso começa com uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Amém? Segunda coisa, para que você abandone um velho hábito, você precisa trocá-lo por um bom hábito. Abre suas duas mãos assim comigo. Pense aqui nessa mão um mau hábito que você tem hoje. Pode ser qualquer coisa. Às vezes dificuldade de orar, às vezes você não tem constância, você começa uma coisa e não termina. Às vezes você, sei lá, fala demais. Quem lembra aí uma palavra que tivemos aí um tempo atrás? Pensou aí? Como se você estivesse segurando esse hábito aqui? Agora olhe para sua outra mão e pense algo oposto desse hábito. Se você tem dificuldade de orar, pense aqui, não, eu sou uma pessoa de oração, um homem e uma mulher de oração. Se eu começo uma coisa e não termino, não, eu sou uma pessoa constante, uma pessoa perseverante. E agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o mau hábito nessa mão e você vai fazer assim. Quando eu contar no 3, vai lá. Quando eu contar no 3, imagina que é esse mau hábito na tua vida, na tua mão, e você vai jogar ele para cima. Diga assim, 1, 2, 3, vai. Gostei de ver, bonito. E ele se foi. Mas agora pense, eu não posso simplesmente largar uma coisa, eu preciso pegar outra e colocar no lugar. Agora olhe para sua outra mão aqui para o bom hábito. Imaginou ele aí? Quando eu contar no 3, você vai fazer assim, ó. Você tirou um e agora você vai colocar outro. Tá pronto? 1, 2, 3. Gostei dos efeitos sonoros. Isso aí, pessoal. Se você deseja transformar um mau hábito na sua vida, não basta simplesmente dizer eu não quero mais fazer isso, mas você precisa começar a trocar por um bom hábito, substituí-lo. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Efésios 4, 22 ao 24. Efésios 4, 22 ao 24 nos fala: quanto à antiga maneira de viver, olha aí o velho hábito, a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Olha aqui, ó, o nosso primeiro ponto ali, algo consciente, intencional. E ele continua, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aquilo que ele fala, a maneira antiga de viver, fala de um velho hábito, de um mau hábito. E eu preciso me despir dele, mas não apenas me despir, eu preciso me revestir do novo, ou seja, do novo hábito, de uma nova maneira de viver. Por exemplo, faz de conta que eu tenho o hábito, a mania de ser uma pessoa muito reclamona. Tudo eu reclamo. Tá calor? Ai, que calor, estou reclamando. Tá frio? Ai, que frio, estou reclamando. Tá ligado o ar? Ai, tá me incomodando, se vendo na minha cabeça. Desliga o ar. Ai, agora tá muito abafado. Nunca tá bom, né? A gente reclama. Só eu? Quem é? Eu sei. Você que tá com vergonha de falar. Todos nós, às vezes, né, temos esse péssimo hábito de reclamar muito. E aí você tem primeiro aquele pensamento consciente, eu não quero mais esse hábito na minha vida, eu não quero ser uma pessoa reclamona.
Mas o que você precisa fazer? Não basta simplesmente dizer, eu não vou mais ser reclamona. Você precisa trocar esse hábito e agora você precisa se tornar uma pessoa que usa a sua palavra para agradecer, para ver as coisas boas, para ser uma pessoa positiva. Você troca um hábito por um novo hábito. Você deixa o velho homem e você se reveste de algo novo. Amém? Um testemunho pessoal também para você. Acredite em mim, eu tinha o hábito de falar palavrão. Mais alguém? Quando eu conheci Jesus, queridos, eu tinha o hábito de falar palavrão, eu tinha uma boquinha bem suja. E aí, conforme a gente vai caminhando com Jesus, você sabe que a luz dele vai brilhando em nós e aquilo que não pertence a ele vai saindo da nossa vida. Amém? E, queridos, nesse momento aqui, eu estava sozinha fazendo o meu devocional, bem no início da minha caminhada cristã, ainda não sabia muitas coisas, e eu me deparei com um versículo em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, se puder projetar. Olha o que ele fala aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Eu me deparei com isso daqui em um devocional e eu não sabia o que era torpe. E aí eu fui para o dicionário e eu descobri, queridos, que essa palavra significa algo que é impuro, obsceno e sujo. Impuro, obsceno e sujo. Exatamente coisas que saíam da minha boca. Aquele palavreado sujo, obsceno, ruim, impuro. Então eu parei e pensei, opa, tem algo errado aqui dentro de mim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar isso dentro do meu coração para que então o meu hábito de falar seja mudado também. Você consegue entender? Então eu comecei a fazer o quê? Opa, antes aquilo que eu falava que era torpe, que era ruim, agora eu comecei a trocar por palavras de pureza, decentes, respeitáveis. Quem aqui consegue entender? Tirar um hábito ruim e começar a colocar um hábito bom. Então, queridos, eu deixo uma dica para você. Quando você identificar um hábito na sua vida, que você percebe, opa, isso aqui não é parecido com Jesus. Eu não vejo Jesus fazendo isso. O que você vai fazer? Você vai dizer, Senhor, me ajude a tirar esse hábito e coloque em mim um hábito que vem de Ti, algo que vem do céu. Amém? E uma terceira coisa sobre os hábitos, queridos, sobre mudanças de vida. Tenha em mente que é um processo, por isso não pare. Tenha em mente que é um processo e por isso não pare. Olhe para alguém perto de você e diga assim, não pare no processo que Deus está fazendo em você. 2 Coríntios 3,18 nos fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, nos tornarmos mais parecidos com Jesus é um processo na nossa jornada com Deus. Não é algo que você faz ali uma oração em um dia ou que vem um pastor e ora por você e amém, tudo isso é muito bom. Mas para sermos transformados é algo que é um processo, é a cada dia, é um pouquinho mais. Lembra aquela frase que eu te falei? Hoje você precisa se tornar mais parecido do que ontem. E hoje você também precisa ser menos parecido do que você será com ele amanhã. É um processo, é dia após dia, é escolhendo a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Ele na nossa conduta. E deixa eu te falar, com muito carinho, nem sempre você vai acertar. Nem sempre, queridos, você vai ter atitudes como as de Jesus. E é por isso que existe a graça de Deus que nos capacita a tentar de novo, a tentar mais uma vez, amém? Quantos aqui são gratos pela graça de Deus? Trazendo mais um testemunho, pessoal, na minha vida, para você. O meu temperamento, para quem caminha um pouquinho perto de mim, sabe que eu tenho um temperamento um pouquinho danado às vezes. Eu tenho um temperamento, queridos, que eu preciso muito do Espírito Santo para eu submeter as minhas atitudes, as minhas reações, debaixo da vontade de Deus para a minha vida. Mais alguém? Eu tenho uma amiga que ela tem um apelido muito engraçado para mim. Ela me chama de Bete Pimentinha. Adivinha por quê? Querido, se eu fosse um dos discípulos de Jesus, eu ia ser Pedro, sem sombra de dúvida. Porque eu tenho esse temperamentozinho aqui, que às vezes dá uma explodidinha.
E eu preciso muito do Espírito Santo para que isso não me controle, mas para que o Espírito Santo defina a maneira que eu vou agir e reagir ao que acontece ao meu redor. Amém? É o Espírito Santo que produz isso em nós. Mas deixa eu te falar, tem vezes que eu erro. Tem vezes, queridos, que eu sou imperfeita. Tem vezes que aquela alma de Pedro vem para fora. Quando eu estava vindo para cá, nem sei se eu devia falar isso. Está sendo gravado, será? Estava vindo para cá, estava atrasada, dei uma buzinada num cara. Na hora o Espírito Santo falou, que é isso? Você vai pregar sobre isso daqui 10 minutos. Eu, meu Deus, verdade, me perdoe, Senhor. Eu preciso do Espírito Santo para controlar o meu temperamento. E nem sempre eu acerto, mas é aí que vem a graça do Espírito Santo e fala, vamos de novo. Eu não desisto de você, eu acredito em você. A cada dia eu estou transformando o seu caráter conforme o caráter de Cristo. Quem pode dizer um amém nessa vida? Amém? Gálatas 6:9 nos fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, queridos, quando você errar no seu processo de se tornar mais parecido com Jesus, não desanime, mas olhe para o Senhor, dependa da graça dEle e deixe Ele conduzir você nessa jornada extraordinária de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Quem pode dizer um amém? Amém? E para nós irmos, queridos, agora começando, indo para a reta final, indo agora para o recheio dessa mensagem. Até agora foi só o em volta do bolo. Agora nós vamos para o recheio, que é a parte prática, que é aquilo que eu quero que o Espírito Santo ele quer colocar profundamente nas nossas vidas hoje. Eu quero trazer para você 7 hábitos que eu creio, queridos, que se nós colaborarmos com o Espírito Santo na nossa vida e nós começarmos a andar nisso, pôr em prática, gerar novos hábitos, isso a cada dia vai nos tornar conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Você está pronto aí? Então vamos lá, faz assim comigo, diga, hábito 1. Primeiro, desenvolva o seu relacionamento pessoal com Jesus. Desenvolva o seu relacionamento pessoal com Jesus. A única forma, queridos, de você se tornar mais parecido com Jesus é passando tempo com Ele. Quem aqui você tem alguém na sua vida, quem sabe o seu cônjuge ou um amigo muito próximo, que você passa muito tempo com ele e quando você vê, você está pegando as manias e os hábitos dessa pessoa? Consegue identificar? Cadê o Wesley? O Wesley está aí? Está lá no canto. Wesley e a Lili, os dois. Gente, Wesley e a Lili são grandes amigos meus. E para quem não sabe, eles são lá de Belém do Pará. E eu lembro que uma vez, eu passo muito tempo com eles, conversamos sempre, estamos sempre juntos. Faz quantos anos vocês estão em Lages? 8 anos já caminhando com esse casal que eu amo muito, gosto muito. E aí, gente, você deve ter percebido, o Wesley e a Lili antes, eles têm um sotaque um pouquinho diferente lá de Belém do Pará. E eu passei tanto tempo com eles, e quando eu percebi, gente, um dia, eu estava falando assim, ó, em nome de Jesus. Igualzinho eles. Eu olhei assim, tá, meu Deus, estou pegando os hábitos deles lá de Belém do Pará. Por quê? Quanto mais você passa tempo com alguém, mais parecido você se torna com essa pessoa. E assim é com Jesus na nossa vida. Nós precisamos passar tempo com o Senhor para que o caráter dele seja gerado dentro de nós. E você precisa investir tempo, querido. Investir tempo não é gastar tempo, é investir tempo. Porque a coisa mais preciosa da sua vida é o tempo que você passa aos pés do Senhor. Amém? E para que você possa, queridos, construir esse relacionamento pessoal com Jesus, não tem segredo, não tem algo sobrenatural, é algo básico. Oração, Bíblia e jejum, querido. Se você quer se tornar mais parecido com Jesus, você precisa ser um cristão que vive isso na sua vida. Vai comigo aí, levanta os teus dedinhos e diga oração, Bíblia e jejum. Se você quiser, querido, estar com Jesus, desenvolver o seu relacionamento com Ele, esse é o segredo, essa é a chave. E você quer mais? Jesus, Ele espera que você faça essas coisas. Jesus espera que você ore. Mateus 6,6 nos fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. E então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Perceba, Jesus ele fala, quando você orar. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Jesus esperava que você fizesse isso, que você fosse para o seu quarto, você fechasse a sua porta e orasse, buscasse a presença dele. Jesus ele também espera que você conheça a palavra dele. Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Jesus, ele espera, querido, que você seja um cristão conhecedor e praticante da palavra. Amém? Hoje não é o meu foco aqui entrar nisso, mas esqueça, queridos, que você vai ter a imagem do Filho de Deus sendo formada em você, enquanto você não ter tempo, investir tempo em ler a sua Bíblia, e muito mais do que lê-la, você praticá-la. Amém? E por fim, Jesus esperava que você jejuasse. Mateus 6, 16 ao 18, fala, é Jesus falando isso para nós. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Novamente, quando você jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê em secreto, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Jesus espera que você ore, que você conheça e pratique a sua palavra e que você jejue, porque essas 3 coisas vão aproximar você de quem Ele é e vão ajudar você a construir o seu relacionamento pessoal com Jesus. Quem pode dizer um amém? Amém? Segundo hábito, esse é muito bom. Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Queridos, as coisas mais incríveis que eu e você fazemos começam num pensamento, numa ideia. Mas também as coisas mais estúpidas que a gente faz também começam num pensamento. Sim ou não? Pode ver. Você não faz lá uma coisa estúpida, vou fazer uma coisa estúpida. Não, você começa com um pensamento. Mas e se eu fizer isso? É ou não é? Por isso, queridos, que nós precisamos vigiar e cuidar dos nossos pensamentos. Tem uma frase que eu sempre falo. Pense sobre aquilo que você está pensando. Vou repetir. Pense sobre aquilo que você está pensando. Você precisa pensar que tipo de pensamentos tem tido acesso à sua mente e ao seu coração. Você precisa começar a refletir sobre isso. Isso que eu estou pensando, isso que entrou na minha mente essa semana, é o que Jesus pensaria? Isso aqui que eu pensei sobre aquela pessoa, é o que Jesus também pensaria sobre ela? Você precisa começar, querido, a cuidar dos seus pensamentos. A você passar esses pensamentos num filtro de Jesus na sua vida. Algo que me ajuda muito. Quando eu venho um pensamento a respeito de mim ou sobre outra pessoa, eu penso assim, Jesus pensaria isso? Se a resposta for não, eu lanço fora esse pensamento e eu começo a pensar como Cristo pensa. E a Bíblia, queridos, nos ensina muito de como nós devemos guiar e direcionar os nossos pensamentos. Olha esse versículo aqui, Filipenses 4:8. Preste bem atenção nesse verso, até vou pedir se puder deixar projetado lá por um instante. Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, nisto pensai. Queridos, nós precisamos passar os nossos pensamentos na peneira de Deus. E para que você se lembre disso, eu quero fazer uma pequena demonstração aqui com você. Vou pedir se puderem trazer aqui, por gentileza. Que tu vai me ajudar. Pode trazer aqui, por favor. Diga, a peneira dos pensamentos. Queridos, você precisa começar a pensar aquilo que você pensa. Você precisa passar os seus pensamentos nessa peneira. Pode largar aqui, por favor. E você precisa começar a ver se os seus pensamentos estão de acordo com... Se puder deixar o verso de Filipenses, por favor. Com isso aqui que nós acabamos de ler. Isso que eu estou pensando, é verdadeiro? Isso é nobre? Isso é correto? Isso é puro? Se não for, querido, você precisa retirar da sua vida. Então nós vamos fazer algo agora. Vem cá, Kito, meu ajudante. Consegue abrir aqui para mim, por favor? Pode deixar aí em cima, por gentileza. Aí. E pode segurar esse aqui na frente, igual nós combinamos. Aqui na frente, Kito. Segura aqui para não cair. Queridos, nós precisamos passar os nossos pensamentos na peneira de Deus. Se aquilo que eu estou pensando reflete o caráter de Cristo na minha vida ou não. Então, vamos fazer de conta que isso aqui, esses feijões aqui, essas pedrinhas verdes que estão aqui, são os nossos pensamentos. E essa farinha branca que está aqui são nossos pensamentos também.
mas são pensamentos ruins, pensamentos que não são aquilo ali, não são verdadeiros, não são nobres, não são corretos, não são puros. E nós precisamos passar isso na peneira de Deus. Eu vou fazer aqui a demonstração para você. Quando você tiver um pensamento, olha o que você precisa fazer. Você precisa pegar e passar na peneira. Ai, aquela mulher. Ui, eu não suporto a presença dela. Opa, quem está vendo que está caindo fora ali? Isso aqui não é de Deus, não posso pensar assim. Ai, eu sou um fracassado. Nada dá certo na minha vida. E todo mundo falou que eu ia ser assim, e é assim que eu vou ser, vou morrer assim fracassado. É assim que Deus pensa sobre você? O que você vai fazer então? Passar na peneira. Hoje está muito frio. Eu acho que eu não vou na igreja. Nem vão sentir a minha falta lá e acho que Deus nem vai ter algo para falar comigo. Isso é algo de Deus para você? O que você vai fazer então? Passar na peneira. Nossa, eu acho que... Cadê os solteiros aí? Cadê, gente? Acho que nunca vai ter uma pessoa de Deus para a minha vida. Acho que vou procurar no mundo lá fora mesmo uma pessoa... ela não segue a Cristo, mas é uma boa pessoa. Isso é de Deus para você? O que você vai fazer então? Sai daqui, pensamento de Satanás. E assim vai, queridos. Você precisa passar na peneira tudo aquilo que não for nobre, não for verdadeiro, não for bom, não tiver uma boa fama. Você passa na peneira. E apenas aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, é nisso que você vai pensar. Quem pegou aí? Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, passe os seus pensamentos na peneira de Deus. Amém. Obrigada, Kita. Não jogue fora, que precisamos da outra reunião. Peraí. Gente lá para nós. Obrigada. Legal, queridos? Escolha ter a mente de Cristo, e nós podemos fazer isso, sabe por quê? Porque é uma promessa para nós. 1 Coríntios 2,16, último versículo sobre isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode ter a mente de Cristo, se você deixar com que o Espírito Santo conduza os seus pensamentos. Quem pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus deu certo, estava meio aflita. Vamos para o terceiro hábito. Esse é muito bom também. Busque crescer em domínio próprio. Busque crescer em domínio próprio. Provérbios 16, 32 nos fala algo muito interessante. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que incrível isso daqui. Provérbios, o livro da sabedoria, está nos falando que é mais produtivo, é melhor na nossa vida você saber controlar a si mesmo do que até mesmo você conquistar uma cidade. Queridos, o homem que não sabe, e a mulher também, que não sabe se controlar, que não sabe dominar a si mesmo, dificilmente vai ter o caráter de Cristo sendo formado dentro de si. Um hábito que nós precisamos muito cultivar, queridos, e procurar crescer nisso, é desenvolver na nossa vida o domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, e nós precisamos dele para que esse fruto seja produzido dentro de nós. Domínio próprio, queridos, ele se refere à capacidade de alguém controlar os seus impulsos, desejos e emoções, especialmente aqueles descontrolados que podem nos levar ao pecado. Também é a capacidade de dominar a si mesmo e agir com sabedoria. Sabe, pessoal, nós temos muita coisa a perder se nós não aprendermos a desenvolver o fruto do domínio próprio na nossa vida. Dizem que um verdadeiro homem ou uma mulher de Deus, ele não conta apenas as suas vitórias, mas também conta, as suas derrotas, as suas fraquezas. Então, lá vai aqui algumas para vocês. Por falta de domínio próprio, queridos, na minha vida pessoal, eu já perdi amigos, eu já magoei pessoas que me amavam, eu já tentei fazer com que me entendessem à força e, obviamente, aquilo não funcionou. Eu já desonrei pessoas, já devolvi palavras ruins na mesma moeda que me lançaram.
eu já perdi grandes oportunidades, simplesmente por não ter um domínio próprio na minha vida. E queridos, graças a Deus, pela graça e a misericórdia de Jesus em nós, quem pode dizer um amém? A graça de Jesus, ela cobre multidões de erros, a Bíblia fala, e Deus é misericordioso e sempre nos dá novas chances. Mas deixa eu declarar uma verdade difícil de a gente assimilar. Existem coisas na nossa vida que não vamos recuperar por falta de domínio próprio. Você sabia disso? Então, queridos, se quisermos ser mais parecidos com Jesus, nós precisamos buscar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, forme o seu caráter em mim e me ajude a ser uma pessoa que tenha domínio próprio. Sem domínio próprio, queridos, nós não seremos capazes nem de honrar e agradar a Deus. Romanos 8, 9 nos fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quantos aqui você crê que o Espírito de Deus habita em você? Se Ele habita em você, queridos, Ele pode levar você a esse processo de desenvolver em você um domínio próprio. Amém? Então, um grande conselho que eu te dou hoje, querido, se você sente que na sua vida falta esse fruto do Espírito, do domínio próprio, comece a ser intencional em buscar isso no seu quarto, no seu secreto com o Espírito Santo. Comece a dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho uma falha no meu caráter. Eu sou impulsivo. Quando eu ver, eu já falei. Quando eu percebi, eu já respondi de uma maneira grosseira. Quando eu vi, eu já buzinei no trânsito. Por isso eu preciso de você, Espírito Santo. Forma em mim o domínio próprio. Quem pode dizer um amém? Amém. Quarto hábito, estamos na reta final. Esse também é muito importante. Falei isso em todos, né? É que todos são importantes, queridos. Faça do perdão o seu estilo de vida. Faça do perdão o seu estilo de vida. Preste atenção no que eu vou te falar. Alguém que decide, porque isso é uma decisão, ok? Alguém que decide permanecer ofendido e não perdoar, é alguém que também decidiu não se parecer com Cristo. É impossível, queridos, você querer na sua vida se tornar como Jesus e você não querer ser uma pessoa que caminha em perdão. Alguém que aprendeu a perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que machucaram você. Sabe, você não pode esperar acontecer uma desavença, uma situação na sua vida, para você pensar o que você vai fazer. Você precisa já antes, queridos, ter isso dentro de você e dizer: antes de acontecer, eu já decidi perdoar. Aconteceu algo, você teve uma discussão com alguém, alguém falou algo para você que você não gostou, automaticamente aquilo já vem dentro de você. Eu já escolhi perdoar. Eu escolhi viver uma vida de perdão porque Jesus me perdoou. Então eu também posso perdoar. E não é à toa, queridos, que Jesus ele nos fala algo interessante. Quando Pedro pergunta para ele: mestre, quantas vezes eu preciso perdoar? Isso está lá em Mateus 18, 21 ao 22. Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofenderam? Até 7 vezes? Eu acredito que Pedro já estava se achando o máximo. Uau! Eu vou perdoar 7 vezes. E agora olha só a resposta de Jesus para ele. Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Dá um sorriso. Jesus aqui, queridos, não estava nos dando um número exato de vezes que você deve perdoar. Jesus aqui ele estava ensinando que o perdão precisa ser um estilo de vida no cristão. Não é uma escolha não perdoar se você de fato quer ser um discípulo de Cristo. Você precisa ter o perdão como um hábito, algo que você sempre faz. É imaturidade da nossa parte achar que nunca irão nos ofender. E também é imaturidade da nossa parte achar que nós nunca vamos precisar ser perdoados. Queridos, eu prometo para você, vamos precisar. E quando nós entendemos isso, querido, quanto Jesus ele nos perdoou, isso também se torna mais fácil estender o perdão e a misericórdia ao nosso próximo. A escolha é sua. Você escolhe ser uma pessoa livre através do perdão. E você também escolhe ser uma pessoa aprisionada se você escolher o caminho da amargura, do ódio, do rancor e da falta de perdão. Então, queridos, talvez hoje você está aqui nessa tarde e talvez até hoje você escolheu, porque é uma escolha, lembre-se disso, você escolheu o hábito de não perdoar. Você escolheu o hábito de carregar rancor, amargura na sua vida contra algo que alguém fez para você há 37 anos atrás.
Mas sabe qual é a boa notícia? Na presença de Deus, no poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a ser livres desse peso e nós podemos decidir perdoar. Lembra? Você pega o mau hábito e faz o quê? E você pega então o bom hábito, que é você olhar para Cristo numa cruz, sendo açoitado, humilhado, e ele poder olhar para aquelas pessoas que o feriram e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Se Jesus ele foi capaz de fazer isso pela sua vida, na graça e no poder dele, você também é capaz de estender perdão para aqueles que te magoaram. Amém? Quinto hábito: sonde e quebrante o seu coração constantemente. Sonde e quebrante o seu coração constantemente. Salmo 139, 23 ao 24. Davi, ele nos mostra uma oração que ele fez ao Senhor. E ele disse assim, está lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu posso dizer para você, queridos, com propriedade, que na minha vida eu adquiri o hábito de fazer a mesma oração de Davi nesse salmo. Frequentemente, eu entro na presença de Deus e eu falo: Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos, o meu coração, vê se há em mim algo mal, algo que não vem de ti, que não faz parte do teu caráter, Jesus, e guia-me pelo caminho eterno. Querido, se você deseja que o caráter de Cristo seja formado em você, você precisa também constantemente se achegar na presença de Deus com um coração quebrantado. Sabe o que eu descubro? Principalmente quando nós já temos um certo tempo de caminhada com Deus. Eu não sei se você já percebeu isso na sua vida. Eu já percebi na minha várias vezes. Algumas vezes a gente se acha já um pouco espiritual e parece que a gente vai ficando bom em ser crente. Já viu isso? Você começa a dizer: eu sou um bom crente, sou um bom cristão. Você começa a ver: agora eu já sei orar, agora eu já conheço mais a Bíblia, agora até o meu jeito de falar já é um jeito de crente. Já notou? Às vezes a gente vai ficando bom em ser crente, mas se a gente não cuidar, queridos, isso vai formando em nós uma armadura, uma dureza no nosso coração, que nós vamos acabando se esquecendo de entrar nesse lugar, na presença de Deus, onde nós tiramos a armadura, tiramos o título de super crente e simplesmente dizemos: Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso da Sua graça e da Sua misericórdia na minha vida. Que se tirar o Senhor de mim, não sobra nada. Não há bondade em mim, apenas no Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos nos esquecer de ir a esse lugar onde simplesmente podemos ser frágeis na presença de Deus. Quero perguntar para você, não leve a mal, mas pense com você mesmo. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus? Não para pedir algo, não para orar por alguma coisa, mas você simplesmente chorou na presença de Jesus. Um coração quebrantado, queridos, é aquele que reconhece as suas mazelas, reconhece o quão pequeno é diante do Senhor e que, cara, você não merecia, mas mesmo assim Jesus não hesitou em morrer na cruz no seu lugar. Queridos, não podemos perder esse coração de chorar, de reconhecer quem Deus é na presença dEle. Segunda-feira agora, eu estava no meu momento de oração em casa, no meu devocional. E Deus, Ele simplesmente começou a me trazer à memória um verso que fala que Deus, Ele não habita em construções, em casas feitas por mãos humanas, mas que Ele escolheu a nossa vida, o seu povo, para ser o lugar da habitação do seu Espírito. E, queridos, aquele me gerou um choro tão profundo, um quebrantamento tão profundo, porque eu olhava para Deus e dizia: Deus, como o Senhor escolheu alguém tão limitada, tão pecadora, tão pequena como eu, para habitar em mim, um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e escolheu a mim para ser a sua morada. Queridos, não merecemos, não temos nada de bom para que isso acontecesse, mas o Deus do nosso Senhor escolheu a nossa vida porque nos ama e deseja ter relacionamento conosco.
Querido, se isso não quebranta o seu coração, se isso não te faz chorar na presença de Deus, eu quero dizer para você com carinho, busque ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Não se esqueça dos lugares que Ele te tirou, do tanto que Ele te perdoou. E procura desenvolver o hábito de Davi. Deus, sonda-me, quebranta-me, observe o meu coração e me ajude a ser como o Senhor é. Sexto hábito e penúltimo. Desenvolva o hábito de orar constantemente, não apenas no seu devocional. Certa vez, por ignorância da minha parte, eu tinha o meu tempo com Deus lá no meu quarto, meu devocional, eu orava, lia a Bíblia. E quando terminava aquele tempo, eu puxava a porta do meu quarto e era quase como se eu falasse: valeu, Deus, fica aí que eu vou viver a minha vida e até amanhã. E bom se voltasse amanhã, mas às vezes não voltava. E eu me esquecia que Deus não parou ali de estar comigo, falar comigo, mas em todos os meus momentos do meu dia, Ele continuava presente na minha vida. Até que certa vez Deus ele me falou: ei, você não precisa me deixar aqui no seu quarto. Eu quero participar de cada minuto, de cada atividade do seu dia. Eu não quero ser um coadjuvante na sua história, eu quero ser aquele que tem o papel principal, aquele que conduz você, que ajuda você, que derrama graça sobre você, em todas as situações da sua vida. Amém? Então eu entendi versos como Efésios 6,18, que fala: orem no Espírito em todas as ocasiões. Diga comigo, todas as ocasiões. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Diga comigo, orem em todo lugar. E 1 Tessalonicenses 5,17. Um versículo bem curto e tão poderoso. Orem continuamente. Queridos, isso nos mostra que não é sobre apenas ter um tempo de oração ali quando você está de joelhos ali no seu quarto, de olhos fechados, e não que isso não seja importante e não tenha o seu lugar e o seu momento para isso. Mas isso fala de um Deus que não quer estar com você apenas ali, mas um Deus que quer falar com você e revelar-se a você em todos os momentos da sua vida. Amém? E às vezes por imaturidade nossa, nós entramos no nosso quarto, no nosso tempo de devocional, nós perguntamos algo para Deus e naquele momento nós não sentimos ou não ouvimos a resposta de Deus. E aí por uma imaturidade nós pensamos: Deus não quis falar comigo hoje. Mas eu te pergunto, Deus é obrigado a te responder na hora que você quer? Não. Sabe, querido, já teve vezes na minha vida que eu pedi algo para Deus no meu secreto e uma semana depois, numa situação totalmente diferente, Deus ele me trouxe a resposta daquilo que eu pedi. Deus ele sempre está falando, Deus ele sempre está nos orientando nas mais diversas situações, porque Ele fala quando Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Mas nós precisamos ter um coração sensível e em todos os momentos da nossa vida estar em comunhão com o Senhor. Comece a fazer isso. Comece em todos os momentos. Você está dirigindo, você está lá falando com Deus. Você está lavando a louça, você está trabalhando, você está lá falando a Deus, orando continuamente, como nós acabamos de ler. Você está tomando seu banho, você está lá falando com Deus e deixando Ele falar com você também. Queridos, comece a gerar esse hábito na sua vida e veja a sua vida ser transformada. E nosso último hábito para a gente orar e encerrarmos hoje, que é o hábito mais importante de todos, porque sem ele não vamos conseguir começar a praticar nenhum deles. Dependa do Espírito Santo. Olha alguém perto de você e diga: você precisa depender do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Jesus, queridos, Ele nos deixou o presente do Espírito Santo habitando em nós. Último versículo de hoje, João 14, 16 ao 17. Jesus, Ele fala: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco e viveria em nós, dentro do nosso coração. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus em toda a sua vida aqui nessa terra, o mesmo Espírito Santo que teve poder para ressuscitar Jesus dos mortos, é o Espírito Santo que vive dentro de você, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador.
Você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Você confessou que Jesus é o seu Senhor publicamente? Então o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava com Deus, hoje habita dentro de você. E querido, se você crê nessa verdade, se você buscar a cada dia ser cheio do Espírito Santo na sua vida, Ele capacitará você a experimentar uma transformação tão profunda no seu caráter e na sua vida, até que Cristo seja formado em você. Quem hoje você está aqui, você deseja no seu coração, eu quero mudar a minha vida, mudar os meus hábitos, até que Cristo seja formado dentro de mim. Se você quer isso, eu quero convidar você hoje a se levantar.